Boa tarde. Todos espero que tenham se revigorado com esse cafezinho. E, para a gente adiantar, a gente já pediu para todos os palestrantes já se sentarem, vou pedir para a Paula depois apresentá-los. A gente só fez um pequeno ajuste na programação, porque um dos palestrantes vai ter que sair daqui a pouco. E, então, a gente pediu aqui para o João a gente fazer esse ajuste na programação para a gente tentar finalizar um pouco antes diminuir o atraso. Vai lá, Paula. Obrigada. A gente vai ter que correr aqui, gente. Mas agradeço aqui os participantes, Alessandro Molon, representando a Aliança pela Internet Aberta, Abraão, representando a Anatel, e Nivaldo, representando o CGI-BR. E eu, Paula Bernardi, representando a Internet Society. Agradeço, fico honradíssima de estar aqui moderando esse painel. Acho que a gente também traz aí uma bagagem do dia, ainda bem, para ser o cenário, né, que a gente vai conversar um pouco aqui. Então, durante o dia, a gente teve essa contextualização do que a gente vai falar aqui, com esse foco no cenário regulatório brasileiro. E a gente teve aqui, começando o dia com a apresentação da Graziella sobre a pesquisa CETIC de conectividade significativa, que lança esse olhar novo, né, e desafiador sobre o impacto de questões socioeconômicas na experiência do usuário da internet. A gente ouviu também as brilhantes apresentações do DEMI e do professor Parque sobre neutralidade de rede. E, nesse último ainda, né, do professor Parque, com essa demonstração dos impactos dessa regulamentação de quebra de neutralidade na Coreia do Sul, principalmente questão de aumento de custos, né? E particularmente esse gráfico, né, que mostra esse aumento exponencial que a gente viu. Aqui no Brasil, a gente está num cenário regulatório em ebulição, a gente pode falar, com muitas ideias sendo trazidas aí para a discussão. Como bem disse também, agora não vou lembrar qual palestrante, mas foi, acho que o Moreiras, na verdade, a gente ainda não tem uma concretização do que seria a proposta, ou uma proposta, talvez, do que seria um fair share no cenário brasileiro. Então, a gente também aqui está trabalhando com algumas hipóteses, né? E, nesse sentido, sem me alongar muito, eu combinei com os palestrantes que eles vão falar um pouquinho de como que a ação deles, né, a posição deles, hoje onde eles trabalham e atuam, tem relação com o cenário regulatório aí de neutralidade de rede. E depois a gente passa para as perguntas específicas. Bem-vindos. Eu vou começar aqui na ordem, o Alessandro Molon. Bom, muito obrigado, Paula. Boa tarde a todas, a todos. Eu queria agradecer muito ao ITS e à ISOC pela iniciativa de organizar esse seminário tão importante. Eu tive o privilégio de poder passar o dia aqui com vocês, de poder ouvir todas as contribuições. Eu depois tomei nota, Paula, dos aprendizados do dia de hoje. Eu queria depois, no fim, antes de encerrar, destacar alguns pontos que me chamaram a atenção nas apresentações. Então, queria agradecer a todos que participaram durante esse dia. Eu pude aprender bastante aqui. Queria cumprimentar o Abraão e saudá-lo aqui pela presença, que eu acho que é uma presença importante, a presença de alguém da Anatel aqui conosco, cumprimentar o Nivaldo e também falar da minha alegria de reencontrá-lo e falar da importância do NIC-BR e poder dividir com vocês o lugar em que eu estou hoje, né? Eu fui deputado federal por 12 anos e tive a honra de ser relator do Marco Civil da Internet. E 10 anos atrás eu estava aqui nesse lugar, perto daqui, eu estava no Hyatt, no dia da sanção do Marco Civil da Internet, com a presidente Dilma sancionando uma lei que foi construída a muitas mãos, e eu tive a honra de ser relator dessa lei. E, como eu fui relator e não o autor, eu posso fazer elogios à lei, porque ela não é uma obra minha, é uma obra coletiva, e que veio também de uma iniciativa do Poder Executivo, depois de uma construção coletiva feita na sociedade, com diversas consultas públicas feitas, primeiro pelo Executivo, depois pelo Legislativo, com audiências públicas em que a gente ouviu a sociedade civil, as lutas da sociedade civil, ouviu as empresas,
ouviu órgãos também públicos, como o Ministério Público, como associações de delegados de polícia preocupados com a investigação de crimes que fossem cometidos pela internet, a importância da guarda de dados, e também a gente ouviu órgãos técnicos que participaram desse debate. E acho que o segredo do sucesso dessa lei, que completa 10 anos intocada, é exatamente esse processo coletivo de construção e um debate aprofundado e feito sem pressa. Muitas vezes, o legislador ou o regulador, ele pressionado por algum tema ou por algum setor, ele corre o risco de querer correr e mudar o arcabouço normativo sem se dar conta das várias consequências negativas e não previstas que podem vir em consequência disso. E eu acho que o segredo do sucesso dessa lei foi o fato dela ter sido muito debatida à exaustão, de diversas versões terem sido colocadas à disposição da população para apanhar, para ser criticada, e depois chegou-se esse equilíbrio a que o Carlos Afonso fez menção na abertura dos trabalhos nessa manhã, de ser uma lei que não é exatamente o que nenhum setor queria, e, justamente por isso, uma lei equilibrada. E acho que, muitas vezes, a capacidade do regulador está em promover um equilíbrio em que, de fato, não é exatamente o que nenhum setor quer, mas é o melhor equilíbrio dos pontos de vista colocados dentro de determinados princípios. E eu acho que a segunda razão do acerto da lei é ser uma lei que se baseia em princípios. O princípio da liberdade de expressão, o princípio da privacidade. E eu achei muito interessante a Natália colocar no último painel a preocupação com a cobrança da taxa de rede e do impacto disso sobre a proteção à privacidade do usuário, para evitar o DPI, não é? A investigação profunda dos pacotes de dados, não é? A análise mais profunda, o que quebraria a privacidade. E um terceiro princípio, que é o princípio da neutralidade da rede. E esse princípio permanece mais vivo do que nunca. E certamente está sendo atacado porque está vivo, porque protege elementos importantes desse ecossistema digital. Então, para mim, é um grande prazer estar aqui, essa é a minha apresentação. Hoje eu tenho a honra de ser diretor executivo da Aliança pela Internet Aberta, que é uma união de vozes, de associações, de empresas também que fazem parte dela, de vários setores, como saúde digital, como educação digital, como finanças digitais, como tecnologia, como comunicação, como cultura, representando mais de 5.000 empresas que atuam no sistema digital, várias das quais surgiram graças à neutralidade da rede. Me chamou muita atenção o professor Park dizer que, depois das mudanças feitas na Coreia do Sul, não se percebeu, não se viu o surgimento de nenhum novo unicórnio na Coreia do Sul, portanto, os efeitos anticompetitivos e dificultantes da presença de novos entrantes com a instituição de uma taxa de rede na Coreia do Sul, um dos vários efeitos perversos da criação da taxa de rede. Então, tudo isso que a gente pode ver surgir aqui no Brasil é que faz também a Aliança pela Internet Aberta surgir, e eu tenho a honra de representá-la aqui nesse debate como a voz de mais de 5.000 empresas preocupadas em defender esse princípio da neutralidade da rede. Tem outros assuntos que dizem respeito à rede que não são tratados pela Aliança. A gente trata de neutralidade da rede, e é isso que eu vou ter o prazer de debater com vocês aqui. Desculpem se eu me estendi já na apresentação. Obrigado, Molon. Boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer aqui o convite, agradecer a Paula, mais uma vez ao Molon, sempre tão simpático, ao Nivaldo aqui do CGI. Bom, como o pessoal comentou, eu sou da Anatel, trabalho na gestão de toda a área técnica do regulador, e para nós é sempre muito prazeroso e importante participar de debates como esse,
E eu gostaria aqui, nas minhas palavras iniciais, referendar um entendimento que existe sedimentado na lei, e para nós isso é chover no molhado, a importância de todo o ecossistema do nosso ambiente digital, que pega das operadoras de telecomunicações a todos os provedores de conteúdo de diversos portes e diferentes modelos de negócio, a questão da neutralidade de rede como um princípio sedimentado. Nós temos uma convicção disso, e a própria lei estabelece a Anatel como sendo o órgão responsável por estabelecer os critérios técnicos que envolvem esse princípio, que ele está, como eu falei, sedimentado em lei. E, uma vez sedimentado em lei, e não só por estar sedimentado em lei, mas, inclusive, por estar sedimentado em lei, nós precisamos olhar para ele como um grande guardião de uma visão a respeito de como nós queremos que o ambiente digital aconteça, né? E esse é um princípio que ele, inclusive, perpassa a partir de uma visão que o próprio direito concorrencial estabelece, questões de isonomia, não discriminação. Todo o ferramental do direito concorrencial, da economia da concorrência, estabelece que, inclusive, nós seguimos dentro do regulador, e nós entendemos que isso precisa ser preservado, conhecido, reconhecido e, ao mesmo tempo, frequentemente estudado à luz dos desafios de cada momento. E aí, entrando numa questão objetiva que nós estamos discutindo, que talvez seja o principal debate que nós estamos vendo aqui nessa tarde, não pude estar pela manhã, mas à tarde eu pude acompanhar todos os painéis, que diz respeito à questão das taxas de rede e eventuais relacionamentos existentes entre o nível de conteúdo e o nível de conexão. E colocar de forma bastante clara e transparente para todos aqui. Existe um item na agenda regulatória da Anatel, um item esse estabelecido já há algum tempo, e a agência decidiu por iniciar um debate franco, aberto, e, ao mesmo tempo, pegando as palavras do Molon, detido, pausado e, de certa forma, até lento. Porque o que acontece na agência, em geral, nós fazemos uma análise de dados, fazemos uma proposta ao Conselho, essa proposta vai à consulta pública de um regulamento. Nós ainda estamos na segunda tomada de subsídios e ainda não temos a produção de uma análise de impacto regulatório com uma eventual proposta normativa. Então, nós não estamos aqui falando de uma discussão a qual a Anatel tenha uma conclusão tomada e manifestada institucionalmente. E por que eu estou mencionando isso? Porque é muito comum partes individualmente manifestarem as suas opiniões. Existem aí várias questões contextuais, mas, institucionalmente, a Anatel não possui nenhum documento manifestando uma posição. Eu posso aqui falar, posso, inclusive, falar a minha opinião aqui, mas, em princípio, o que eu compreendo? Que este debate ele é um debate fundamental, principalmente, a meu ver, à luz de como nós queremos vislumbrar a nossa internet para os próximos anos. Eu vou parar minha primeira fala aqui e a gente pode avançar um pouco mais nisso. Boa tarde a todos. Obrigado, Paula. Obrigado, deputado Molon. Obrigado, Abrão. Eu testemunhei há 10 anos, aqui no Hyatt, a assinatura do Marco Civil da Internet, e um dos grandes responsáveis, ter que
Uma salva de palmas aqui para o deputado Molon, porque ele foi um batalhador. Ele foi um lutador que defendeu lá no Congresso, com unhas e dentes, esse regulamento, que hoje ele funciona. Tá? Falta alguma coisa? Falta. Mas tem muita coisa lá que já existe e não está aplicado na prática e já estão querendo mudar, mas que funciona muito bem. Vamos falar aí da neutralidade de rede, né, que é importante para a sociedade. Nós defendemos em 2009. Flávia, você estava no CGI quando a gente fez o decálogo? Nós, 2014. Então, foram 2 anos de debate para criar aquele decálogo. E aquilo serviu de base para a criação do Marco Civil da Internet. Até foi o tema de uma abertura lá na ONU, da reunião anual das Nações Unidas, por causa da questão do vazamento de dados, e estava lá. Quando eu escutei a nosso presidente falar os 10 decálogos, nossa, foi um trabalho intenso do CGI. Enfim, eu represento o setor empresarial, usuários de internet, eu sou representante de empresas de grande, pequeno, mas de pequeno porte, porque eu nasci, eu sou um pequeno empresário, tenho um empresário da área de serviços, e tenho um grande carinho por esse segmento. E eu acho que o artigo 9º do Marco Civil, que trata da neutralidade, ele está muito bem escrito. Está muito bem escrito. E o CGI é a opinião deles, porque está no nosso decálogo. Então, se a gente tiver que mudar isso, eu vou pedir aí para o deputado, com toda a influência que o senhor tem lá no Congresso até hoje, eu vejo na televisão, né, para fazer não mudar para o bem, talvez mudar para o bem. Então, a gente fica aqui, hoje estamos fazendo esse debate, né? E eu trago aqui a preocupação das pequenas empresas, que continue tendo essa liberdade de acesso, que não seja os grandes que venham atravessar os pequenos têm que ter direitos iguais, direitos iguais para todos, os pequenos vão chegar, os startups vão chegar, e eles não querem ser cerceados pelos maiores por um tráfego melhor para eles. Eles querem ter competitividade. Então, é isso que nós vamos defender aqui hoje, e essa é a minha opinião e a opinião do Comitê Gestor da Internet. Obrigado. Muito obrigada, Nivaldo. Obrigada a todos aí por essas falas iniciais. É importante, né, essa colocação das pequenas empresas. Eu acho que a narrativa, né, muitas vezes é sequestrada pela questão da taxação das big techs, né, e na verdade o impacto, né, de uma regulamentação a gente sabe que viria para todo o ecossistema, né. Eu vou passar agora para algumas questões mais específicas, e a gente está bem de tempo, mas vou começar com você mesmo, Abraão, caso você tenha que sair correndo. Então, hoje, durante o dia, a gente ouviu, né, sobre os desafios geográficos e socioeconômicos que impactam a conectividade no Brasil e também oportunidades que a gente vê com esse ecossistema único de pequenos provedores, por exemplo. Como que a Anatel enxerga os impactos de uma possível regulação de fair share para os custos e qualidade da internet do consumidor final? Excelente pergunta, complexa, e que eu não conseguiria trazer 100% da resposta ainda, porque é exatamente o objeto do nosso estudo. Mas a gente precisa entender isso dentro de um grande contexto que é basilar da regulação. Se nós voltarmos 10 anos atrás, 10 não, vamos um pouquinho mais, 12 anos atrás, o Brasil possuía 90% da participação de mercado da banda larga fixa na mão de 4 grandes empresas, menos de 400 municípios com fibra ótica, e a velocidade da nossa banda larga era de menos de 10 megabits por segundo. À época, havia um debate enorme dentro do governo e dentro da agência de como mudar isso a partir de uma necessidade que já vinha acontecendo, e era interessante que o país que nos servia de referência era a Coreia,
porque a velocidade da Coreia era na casa de 25 megabits por segundo na época, e o nosso sonho era chegar em 2020 com 25 megabits por segundo. E o que nós fizemos à época foi... O FUST não estava disponível, hoje está aí com vários desafios que quem acompanha sabe. E nós buscamos uma modelagem alternativa e muito complexa, que era fazer um volume enorme de assimetrias regulatórias pró-competição. Vou falar aqui de 3 muito específicas. A redução drástica e a simplificação para se conseguir uma licença. Antes você levava 1 ano para ter uma licença de banda larga fixa, pagava R$9.000. Hoje ela sai no mesmo dia e você não paga nada. Na época, havia um conjunto de amarras complexas para uma empresa começar a operar o serviço. Já havia algumas assimetrias. O que nós fizemos foi uma coisa que, inclusive, na época, a Comissão Europeia nos criticou, porque a Comissão Europeia estava começando a pensar em regular o VULA, que o VULA é o unbundling, ou seja, a obrigação de compartilhamento das redes de fibra. E a Anatel foi no outro extremo. A gente falou, vamos dar um feriado regulatório para a fibra ótica. Quem botar a fibra ótica no Brasil, a gente não vai intervir, e a gente deu garantia para o investimento, tanto de grande quanto de pequeno. Muito pouca gente se refere a isso, mas a gente tem estudos que demonstram que a maior parte dessa evolução ela surgiu a partir dessas medidas. Vieram outras, a própria Cris já mencionou aqui. O fato é que hoje nós temos, na época, pequenas empresas tinham menos de 100 municípios com fibras. Hoje, as pequenas empresas têm 4.800 municípios com fibra. As grandes empresas, que tinham cerca de 300 municípios com fibra, hoje têm menos de 1.000. Então, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de um enorme incentivo regulatório a partir da regulação que permitiu com que nós saltássemos bastante, sendo que nós ainda temos muito a realizar, porque nós ainda estamos falando de um percentual enorme da população que ainda não tem a internet adequadamente, né? A gente está vencendo desafios de infraestrutura, mas existem muitos outros desafios. E quando a gente olha para essa questão de uma taxa de rede, existem algumas questões que saltam a discussão. Primeiro é uma eventual implantação dela, porque existem questões de poder de barganha de vários lados que tornam esse debate desequilibrado se você decidisse fazê-lo. Foi um pouco do que foi falado no painel anterior aqui, dos riscos concorrenciais que isso pode acontecer, e eles existem. Eu tenho dito o seguinte, não sei qual vai ser a decisão, mas, se a visão for, precisamos utilizar de uma discussão do ponto de vista de sustentabilidade do ecossistema, essa discussão ela precisa gerar benefícios para o Brasil. Ela não pode ser uma discussão distributiva de tirar lucro do Vale do Silício e levar para a Espanha, México ou Itália. Ela não pode ser isso. Porque, se for uma discussão distributiva, o nosso país vai perder. É menos lucro para um lado e mais lucro para o outro. Eu já tinha me manifestado nessa linha, então eu entendo que a saída para esse debate não pode ser uma discussão distributiva. Ela tem que ser uma discussão que o resultante dela precisa ser em mais investimentos para o país, para a infraestrutura brasileira e para aumentar a conectividade do nosso país. Essa tem sido a minha posição dentro da agência, dentro da área técnica da Anatel, e eu imagino que isso é um debate que ainda vai caminhar um pouco. Por quê? Existe muita falácia em alguns números que a gente vê, principalmente de um eventual... Alguns dizem que há uma queda de rentabilidade, outros dizem que há uma rentabilidade acima do necessário. Existem várias análises econômicas que precisam ser feitas, e é em cima disso que a gente está trabalhando.
Excelentes colocações. Obrigada, Abraão. Minha voz está falhando um pouco. Eu vou passar aqui para o Molon a pergunta, trazendo aí que você já começou a falar sobre a sua participação, né, no debate e na assinatura e como relator do Marco Civil da Internet. Como você enxerga hoje essa discussão que está sendo feita, né, trazendo essas propostas aí, de mudanças do Marco Civil? Se você vê paralelos, né, com o que a gente está trazendo aqui há 10 anos atrás, e algumas lições aprendidas, ou que a gente pode trazer aqui para esse momento, para essa plateia. Bom, obrigado, Paula. Antes de já responder a sua pergunta, eu queria ratificar isso que o Abraão disse sobre essa multiplicidade de provedores de conexão no Brasil, que floresceu graças a um acerto regulatório da Anatel. Eu acho que é importante sublinhar isso, porque é muito bom a gente ter hoje a presença da Abrint aqui. Eu queria até saudar a Cristiane, que participou do painel anterior. A gente tem a honra de ter a Abrint como membro da nossa Aliança pela Internet Aberta e saudar esse acerto da Abrint também de perceber que a cobrança de taxa de rede seria ruim para a concorrência, para a competição no Brasil, o que mostra que não é uma posição de quem é provedor de conexão é a favor de taxa de rede e quem não é contra. Ao contrário, aqueles que provêm conexão para mais da metade dos lares brasileiros são contrários à instituição de uma taxa de rede, né? E a gente tem essa quantidade de provedores porque a Anatel acertou em mudar a regulação e permitir essa multiplicação, esse florescimento de provedores de conexão. Infelizmente, a banda larga, fixa, está chegando na casa de muitos brasileiros, graças ao trabalho incansável da Abrint. Então, dito isso, eu acho que, assim, uma vez eu queria dividir com vocês essa experiência, eu fui ler um decreto, não me lembro agora do número dele, mas tem um decreto sobre decretos. É um decreto sobre como devem ser feitos os decretos. Salvo engano, é um decreto do governo Fernando Henrique. E é muito divertido de ler esse decreto. E eu recomendo essa leitura para vocês, porque o decreto diz assim: antes de você fazer um decreto, ou uma portaria, uma resolução, a primeira pergunta a ser feita é: existe um problema a ser corrigido com esse decreto? A segunda pergunta é: esse decreto que você quer fazer vai resolver esse problema? Será indiferente a ele ou vai agravá-lo? Então, eu acho que, quando a gente vai regular, a primeira pergunta a se fazer é: existe um problema a ser enfrentado? Não é? Eu quero saudar a Anatel pela abertura do debate, né? Eu acho que essa postura democrática de abrir o debate, tomar subsídios, ouvir todo mundo, é uma postura democrática e que a gente deve aplaudir. Nesse ponto específico de taxa de rede, a nossa visão é de que não existe um problema a ser resolvido. Ao contrário, eu gostei muito do dia de hoje. Esse é outro aprendizado que eu vou levar daqui, depois de ouvir o Moreiras e o Ayub, que acho que foram duas contribuições muito importantes da audiência aqui do seminário, porque até hoje eu tinha ouvido muito o argumento de que, se não houver a taxa de rede, haverá o colapso da rede por falta de investimento e infraestrutura de provedores de conexão, ou incapacidade de investimento. Eu vou sair daqui com a certeza oposta. Se não tivesse havido investimento em CDNs, cabos submarinos, data centers, especialmente de provedores de conteúdo e serviços, a rede já teria colapsado. Então, é justamente o contrário. O argumento do colapso tem que ser virado ao avesso. Colapso haveria se não tivesse sido feito todo o investimento que foi feito, e não pelos provedores de conexão, mas, sobretudo, por provedores de conteúdo e serviços. Então, eu acho que, assim, a abertura do debate vai permitir isso. Lá atrás, a gente não tinha uma lei geral sobre a internet no Brasil. E eu achei muito bacana também de ter revisto hoje, revisitado, que a neutralidade ela não foi inventada pelo Marco Civil e nem pelas legislações que vieram antes dele em outros países.
ela é uma característica essencial da rede. O princípio da neutralidade da rede, na lei, no Marco Civil, é um reconhecimento de uma característica essencial da rede. Quase que como que de um direito fundamental da rede, uma característica essencial. Então, acho que o valor foi entender como funciona a rede e não atrapalhá-la, porque, às vezes, a tarefa da gente que está regulando, seja no legislativo, numa agência, é não atrapalhar aquilo que está funcionando. E eu acho que esse é um grande desafio. E eu acho que a pergunta sobre mau uso, o uso indevido, é uma pergunta boa, porque tem, muitas vezes, uso indevido da rede. Não nesse ponto de uso excessivo. Eu acho que aqui também é uma mistura da ideia de usuário. Eu pago conexão na minha casa para poder assistir o que eu quiser, para poder acessar o conteúdo que eu quiser. Quer dizer, o usuário sou eu, e eu já estou pagando por isso. Nós sabemos como funciona. Se houver uma taxa de rede, os streamings que eu contrato, é óbvio que eles vão repassar o preço para mim. Eu vou ser cobrado 2 vezes pelo mesmo serviço. Isso é antijurídico, não é razoável haver uma cobrança dupla por um único serviço. Então, eu acho que esse debate tem que ser feito. A preocupação com o uso indevido é correta. Por exemplo, eu aprendi, Abraão, na tomada de subsídios, né, sobre o mau uso que os call centers estão fazendo da infraestrutura de telecomunicações, e aí eu descobri por que muitas vezes eu atendo o telefonema de telemarketing e dá ocupado quando eu atendo. Eu nunca entendi, eu atendi por causa dessa tomada, eu entendi por causa da tomada de subsídios, porque são empresas que ligam para 10 pessoas ao mesmo tempo, eu não sei se sabem disso, e você, às vezes, atende e dá ocupado porque alguém atendeu antes de você, então, o primeiro que atende, ele fala com alguém. Os outros 9, quando atendem, não tem ninguém para falar, porque é ligação. Isso é um mau uso da rede. Agora, não pode ser considerado mau uso da rede eu querer assistir streaming com a conexão que eu pago. E se eu pago a conexão para poder assistir 10 horas de streaming, como o professor Parker nos ensinou hoje, não há razão para se cobrar um preço diferente disso. Da mesma forma que a minha TV a cabo não me cobra mais caro se eu assistir 2 horas de TV a cabo ou 4. Então, eu acho que esse debate serve para isso também, para a gente recolocar as coisas nos lugares. Eu acho que o grande desafio é essa calma que o Abraão mencionou aqui, esse zelo, esse cuidado de não tomar decisões apressadas, de ouvir todo mundo, de buscar dados, informações concretas, objetivas, como a que o Moreiras trouxe hoje aqui, sobre o peso dos CDNs, o que isso representa no tráfego de dados, e, a partir daí, avançar na direção de uma consulta. Desculpa se eu falei demais, você sabe que parlamentar tem esse nome porque gosta de falar, né? Então, como eu fui deputado há muitos anos, esse vício de falar muito eu ainda não perdi. Desculpa se eu passei do tempo aqui. Imagina, só. A gente vai também respeitando o horário do evento, né? Que para a gente não passar também muito. Eu vou endereçar agora a pergunta ao Nivaldo. Podemos afirmar que, se houver mudanças no artigo 9º do Marco Civil da Internet, que é o artigo que trata de neutralidade de rede, e se a fiscalização por parte da Anatel, consequentemente, for mais rigorosa para aplicar essas novas regras, será necessário alterar esse artigo? E, se for o caso, quais seriam os impactos para o setor empresarial de pequenas e médias empresas no Brasil? Olha, Paula, primeiro, eu gostaria de elogiar a Anatel, a equipe técnica. Estava falando com ele aqui agora. No comecinho desse mês, eu estive fora do país, nos Estados Unidos, e o telefone, essa questão que o Molon falou, que toca toda hora, lá era um absurdo, tocava o dia inteiro. Eu falei, então, no Brasil, a Anatel deve, não é que não toca aqui, a Anatel deve colocar algum filtro para que isso aconteça. Isso eu tenho que paralisar a Anatel. E hoje, ou ontem, eu li na imprensa que vocês vão criar um número específico para os call centers. Isso é outra coisa que a gente não aguenta mais. Você está numa reunião, toca, o telefone não é incômodo para a gente. 10, é isso. E lá fora é pior. Não sei, tem um filtro. Bom, enfim, tem o decreto que regulamentou o Marco Civil da Internet. É o decreto 87, alguma coisa. 8771. A Flávia é uma
biblioteca, uma ambulante de leis, que diz que a Anatel tem que regulamentar e aplicar as penalidades sobre quem infringe a neutralidade de rede. Hoje cedo, eu estava assistindo em casa, através do streaming, né? Muito bom, o sinal da internet na minha casa, eu moro em Santana, e ela falou que existe essa questão de uma infração do artigo 9º para as empresas quando elas deixam o usuário utilizar aqueles serviços do WhatsApp, do Instagram, depois que acaba o plano. Tá? Isso, se é uma infração, queria saber com a Anatel se ela está aplicando alguma penalidade ou se ainda depende de uma regulamentação da regulamentação. O decreto é uma regulamentação, precisa fazer a regulamentação da regulamentação. Agora, as pequenas empresas, elas têm que ter a mesma oportunidade que as grandes corporações, para viver num ambiente empresarial livre, democrático, onde todos sejam iguais perante a lei. Então, essa é a preocupação, porque hoje está dando certo. Vai fazer uma mudança? Vai. A gente tem que ter um equilíbrio, que nem o deputado falou. Não vai atender gregos e troianos ao mesmo tempo, mas vai ter um equilíbrio através desse debate, que até eu acho bacana isso também, ratifico aí o que o deputado falou. Fala deputado, porque você vai ser sempre deputado, viu, Molon? Uma vez deputado, sempre deputado. Então, que essa regulamentação vá para o bem, né? Tem futuro, as coisas mudam, mas, como alguém disse aqui, que a neutralidade de rede vem lá dos princípios, dos primórdios da internet. O Demi estava falando aqui de 69, que começou a internet, depois daquela fotografia que eu já vi centenas de vezes, mas é fantástico. Lá mesmo, hoje eles estão vivos, daqueles lá tem dois estão vivos, e a gente vai ter um aqui amanhã, que é o... Como é que chama? Que vem aqui amanhã, lá da Califórnia, um dos pais da internet, não lembrei o nome dele agora, Windsurf. Então, o que a gente quer é que continue como está. As empresas têm uma boa conexão, pelo menos aqui nessa Vale do Silício, que a gente fala que é a cidade de São Paulo. Eu sei que nos rincões tem dificuldade, que nem eu escutei a Flávia falar hoje de manhã, que aqui no Morumbi tem 1.000 pessoas para assinar uma estação rádio base, e lá no extremo da Zona Sul tem 20.000 pessoas acessando uma rádio base. Esse é um problema que tem que ser resolvido com infraestrutura, né? Eu acho que as empresas de telecom, eles têm que investir um pouquinho mais nesse público que está com deficiência de acesso à internet, porque o pessoal tem o celular, e o celular eles fazem tudo hoje. Não sei quem falou aqui que você não consegue, um professor falou, você não consegue fazer um trabalho, o Demi mesmo falou, você não consegue fazer um texto no celular, é impossível isso. Precisa ter um computador, um notebook. Então, é essa a preocupação do meu setor, né? Que tudo seja regulado ou não, mantenha como está, mas para o bem, para melhorar. Tá? Obrigado. Obrigada, muito obrigada, Nivaldo. Eu vou perguntar se alguém tem perguntas da plateia. 3 perguntas. 4 rapidinhas. Vamos lá. Primeiro, obrigada pelas exposições. Quero aqui fazer o testemunho de que eu acompanhei todo o debate do Marco Civil e vi o esforço enorme que o deputado Molon fez, né? E a gente deve muito à atuação dele para a aprovação do Marco Civil, sem dúvida nenhuma. Isso é uma coisa reconhecida entre nós, da sociedade civil. E queria perguntar para o Abraão, nessa linha que o Nivaldo falou, né? O decreto 8771 atribui para a Anatel o papel de regular, né, padrões para se verificar o cumprimento ou não da neutralidade de rede, as hipóteses de exceção, etc. E prevê também uma fiscalização, né, por parte da Anatel sobre isso. Até hoje, eu desconheço que a Anatel tenha atuado nesse sentido, e também a Anatel, ao contrário, nos
processos dos quais eu participei, no Ministério Público, no CAD, etc., a Anatel tem defendido esse modelo de uma forma expressa, dizendo que ele é benéfico para a sociedade, porque ele viabilizaria, de alguma maneira, o acesso nesse cenário de baixíssima infraestrutura e baixo acesso. Não seria importante a Anatel, diante, especialmente agora, desses dados que essa última pesquisa do CETIC demonstra que, em São Paulo, né, que é o melhor índice, você tem menos de 38% dos usuários, não é da população, porque tem muita gente desconectada que não está nessa conta, que tem um acesso significativo. Quer dizer, num estado rico como é São Paulo, ainda que a gente saiba que os grandes centros concentram, né, muito a população brasileira, mas a gente tem muita gente desconectada, sem uma conexão significativa. Então, com relação à neutralidade da rede e esses planos, né, extremamente excludentes e que dão acesso a um precário à internet, eu queria entender como que a Anatel vai atuar diante desses novos números apontados pela pesquisa do CETIC. E, com relação ao Fair Share, eu queria perguntar o seguinte: com base neste mesmo cenário que a pesquisa do CETIC apresenta, como é que a gente pode falar de mau uso ou uso excessivo? O que a gente está vendo é que, na realidade, no todo o país, né, tem tido um acesso reduzido. Né? A gente deveria ter um acesso muito maior. Né? É isso que a gente quer. Então, como falar em Fair Share nesse momento, se a gente ainda tem questões de acessibilidade tão urgentes, tão críticas, e como a Anatel vai mudar ou não sua postura com relação a esses planos que predominam no Brasil e que penalizam tanto o consumidor? Obrigado, Flávia. Vamos... É melhor. Todo mundo pergunta e a gente faz. Isso. Guardado. Eu vou pela ordem de levantarem as mãos. Moreiras, desistiu. Cris. Boa tarde a todos. Obrigada pela oportunidade, Paula. A Abrint se posiciona, como o deputado Molon colocou, né, contrária a qualquer taxação de rede, fair share. Isso é muito importante também em função de um outro aspecto, que nós entendemos que existe uma confusão hoje das grandes operadoras a respeito do que é um efeito de rede indireto e o que é efetivamente digamos, um poder de barganha e um aspecto comercial e negocial que existe entre as empresas. Então, que nesse aspecto, a Abrint também entende que houve uma evolução por parte da Anatel, desde a primeira tomada de subsídios de 2023 para essa tomada de subsídios. E também que a área técnica da Anatel em nenhum momento se posicionou a respeito de qual seria o desfecho final disso. Pelo contrário, né, na última apresentação do conselheiro Arthur Coimbra, ele colocou de maneira muito imparcial e formal todos os aspectos que envolviam essas duas tomadas de subsídio. Então, eu gostaria de colocar uma pergunta ao grupo, caso queiram, né, caso haja tempo aí para responder, a respeito desses aspectos de poder de barganha, de efeitos de rede indireto, que circulam esse tema da consulta pública. Obrigada. Obrigada, Cris. Natália. Obrigado. Primeira coisa, gostaria aí, né, de parabenizar o deputado Molon pela aliança, por estar liderando essa aliança. Acho muito importante uma iniciativa dessas, né, para, enfim, continuar o legado da neutralidade da rede, Marco Civil da Internet, que também acompanhei, né, por muitos anos esses tópicos. Mas eu queria direcionar, na verdade, um comentário à Anatel, né, em relação à questão também muito indo na linha do que a Flávia falou anteriormente, né, sobre a regulação, sobre, de fato, aplicar a neutralidade da rede na prática. Na época que eu estava, né, fazendo o meu estudo comparado entre, né, Brasil e Alemanha, eu fiz até, inclusive, um pedido de acesso
de lei, né, para poder saber melhor sobre os processos de reclamações referentes à neutralidade da rede no Brasil, o que resultou numa resposta: nós não temos filtros para responder ao seu pedido, nós não temos esses dados para ofertar a você de quantas pessoas reclamaram ou quais foram as reclamações mais comuns, né? Então, e não existe também, né, relatórios de transparência, como eu falei, que é uma coisa bem complexa. E, além de tudo, também tem o próprio cenário de zero rating, né, que, quando a gente compara com outras legislações, é muito já batido que é banido, né, em muitas legislações, como uma violação de neutralidade da rede. E fica aí esse vácuo que muitas vezes se percebe, né, de que falta um passo além, né? Eu acho que a gente estaria, nesse momento, 10 anos depois, debatendo esse passo além, né, de que seria, como que a gente estaria, de fato, fiscalizando isso, né? Quais são os parâmetros, né, que deveriam estar sendo fiscalizados, de fato, em relação à neutralidade da rede. Então, gostaria de saber se existem planos concretos da Anatel, de alguma forma, de avançar nessa, vamos dizer, de colocar em prática, de fato, né? Porque nós temos uma legislação bonita, mas está faltando a prática, que eu ainda não vi, infelizmente. Obrigada, Natália. Abraão, você ia começar, né? Bom, vamos tentar responder. Eu vou tentar criar um arco aqui, que talvez não vai ser todas as perguntas na sequência que foi, mas eu vou responder todos os pontos. A gente busca fazer uma regulação baseada em evidência. O que a gente chama de evidência? Evidências concretas de dano, evidências concretas a partir de denúncias, reclamações, enfim, existe todo um leque de entradas que servem de um elemento para isso. E, até em relação a isso, uma sugestão que você fez na sua fala de um relatório específico sobre isso, eu já me coloco à disposição para uma reunião com vocês para debater em que tipo de informação, que tipo de coisa seria útil, até porque, além de ser responsável pela área técnica, eu cuido da área de dados da agência. Então, seria interessante um debate para colher quais são não só as necessidades, mas que tipo de valor agregado a gente pode estar gerando a mais a partir dessas ideias. Então, já me coloco à disposição. O que eu entendo? Tá? Quando a gente fala do zero rating é uma grande discussão, porque ela parte de uma lógica do copo meio cheio ou do copo meio vazio. A gente pensa o seguinte: ora, o que é melhor? O usuário ter, vou dar um exemplo, internet até metade do mês e dali para frente alguns sites, ou ele só ter até metade do mês e não ter nada? O ótimo era ele ter até o fim do mês inteiro. É ótimo. Só que qual que é o ponto? Como é que você faz isso sem onerar, aumentar preço e criar um problema de natureza econômica? Lembrando, a telefonia móvel, que é o modelo de negócio que a gente está mencionando, ela é 100% em regime privado. A Anatel não pode intervir no preço, por lei. Eu não posso chegar na operadora móvel e dizer, muda o seu plano. O que eu posso fazer é criar incentivos na regulação econômica para que haja um caminho. Agora, vamos pensar concretamente. Quais são as alternativas que você faz quando você tem um problema na demanda? Você tem o usuário que paga, ele não vai conseguir pagar na média de R$30 por mês por uma questão de renda. A minha visão pessoal é que uma das formas de você fazer isso é você criar subsídios de demanda, subsídios públicos de demanda, que permitam uma complementariedade para que todos tenham acesso a tudo. Entendeu? Isso é algo que eu
eu defendo, já conversei com várias pessoas têm opiniões diferentes de mim, mas eu entendo que não dá para você simplesmente dizer que eu vou proibir o zero rating e o problema de conectividade significativa vai acontecer. Não existe uma relação de causalidade. E também não existe demonstrado, isso a Anatel já analisou, o CAD já analisou, um dano causado à competição por esse tipo de prática. Por isso que a Anatel, lá atrás, entendeu que ela não seria vedada. O que não impede da gente retomar essa questão e verificar que tipo de dano eventualmente está acontecendo. Mas, hoje, nesse momento, não existe um procedimento aberto para isso. Não que não possa acontecer. Mas o fato o problema da conectividade significativa no Brasil, ele é um problema mais fundo do que o modelo de negócio de uma operadora. Porque fala-se muito na questão de investimento. Nós precisamos muito de investimento. Mas, se a gente for pegar hoje, as operadoras elas investem 24%, entre 21% e 24% da sua receita em cobertura. A média mundial é 18%. Então, as operadoras brasileiras, em média, já investem mais da sua receita do que a média mundial. E aí a gente pode até debater um pouco mais se os compromissos de abrangência dos investimentos podem evoluir. E aí é uma questão bastante pragmática. Hoje, como eu falei, nós tínhamos um cenário de 10 anos atrás em que mais de 30% da população brasileira não tinha cobertura móvel e a maior parte dos municípios brasileiros não tinha fibra. Esse processo ele está acontecendo, só que ele não está acontecendo na velocidade como a gente gostaria. E esse debate é um debate complexo, porque, por exemplo, a gente fala com a Cris bastante, a questão de você ter um fundo garantidor para as pequenas, com condições de acesso a créditos suficientes. A gente fala, por exemplo, das grandes, do quanto que elas investem. Elas poderiam investir mais? Poderiam, mas o retorno delas hoje é menor do que o custo de capital delas. Então, se eu gasto, vou dar um exemplo, eu gasto 10 para pegar um dinheiro e eu só recebo 8, do ponto de vista da equação, da equação do todo, da regulação econômica, o que você observa? Você observa que não se torna atrativo você investir no Brasil nessa condição se comparado com outros países. Então, você tem problemas estruturais de política pública. E eu concordo que nós precisamos debater isso numa perspectiva mais técnica e mais profunda. Não basta simplesmente, como a Anatel tem buscado fazer, a gente sempre coloca obrigações de investimento nos leilões, e o último leilão do 5G é um exemplo disso. Se nós fôssemos arrecadar tudo o que valeria a outorga do 5G, a gente arrecadaria 50 bilhões de reais. A gente arrecadou 5 para 45 bi virar de investimento. Então, esse tipo de medida está sendo feito para ampliar o máximo possível que dá. Só que a gente ainda tem um degrau que carece de uma visão mais profunda de como alocar melhor as coisas que estão acontecendo. Para não me alongar mais, eu vejo da seguinte forma, voltando agora para a neutralidade de rede. Como que nós podemos fazer mais isso? Existe, dentro da agência, do planejamento estratégico, alguns programas importantes. Um programa desse é o Programa de Conectividade Significativa, que engloba grande parte desses temas. O que nós podemos fazer, e, mais uma vez, eu me coloco à disposição de todos, inclusive da sociedade civil, de trazer para dentro dessa agenda algumas ações mais concretas dentro dessa expectativa que busque endereçar isso. Eu vejo a neutralidade de rede, historicamente, como eu falei, um princípio importante, mas que, historicamente, nós não temos tido muitos eventos que ferem isso. Por quê? Porque, de uma forma geral, o princípio está lá, está colocado e ele tem funcionado. Mas se vocês não têm regulamento, como é que vocês vão fiscalizar? Bom, vamos lá. A Anatel tutela várias coisas, várias, inclusive,
que ela não tem um regulamento específico, porque vem de uma norma anterior, superior, que muitas vezes, para nós, já é satisfativa em termos de instrução normativa. Determina uma regulamentação e determina a fiscalização. Sim. Bom, vamos lá. Quanto à fiscalização, toda fiscalização da Anatel, ela faz uma análise objetiva do que está acontecendo. Então, vou dar um exemplo para você. Todas as ofertas públicas de relacionamentos atacadistas, seja no nível vertical, seja no nível horizontal, a Anatel homologa. Então, eu consigo ver todos os acordos de nível de serviço existentes para eu fazer uma avaliação se ali existe uma discriminação ou não. Então, dizer que não há uma fiscalização, ela existe, porque eu homologo todas essas ofertas. Tanto é verdade que não existem denúncias históricas de uma empresa que provê um serviço numa direção e provê em outra direção, que há uma discriminação de tráfego entre elas. Por quê? Porque existe um conjunto de ofertas que foram homologadas pela agência e que ela fiscaliza o seu cumprimento. Significa que todo o leque possível de ofensores à neutralidade de rede está coberto? Não. É por isso que eu estou mencionando para vocês um debate, seja comigo, ou seja com outros técnicos da agência, para tentar buscar um eventual ofensor que não esteja dentro daquilo que a nossa regulação ela já trata. A questão é, infelizmente, às vezes a gente entende que coisas que ferem a neutralidade de rede, como eu mencionei do zero rating, a Anatel já considerou que não fere. Então, se ela entende que não fere, ela não vai fiscalizar o zero rating, porque ela entende que o zero rating, da forma como está, não fere, a menos que venha uma denúncia que nos objetive um acompanhamento, um relatório específico. Então, existe, entre outras palavras, o ordinário e aquilo que a gente é provocado. Se a gente for provocado, a gente vai atuar. Tá bom? Não sei se falei muito, mas eu também fui mais perguntado. Mas a gente está aqui para isso hoje. Obrigada, Abraão. Eu vou acabar o painel, não antes de agradecer de novo imensamente a abertura para o diálogo de todos aqui. E eu vou passar agora para Fabro. Obrigada, Fabro. Agradecendo a todos os membros do painel. E para fechar o domingo emocionante, neutralidade de rede, né, chamo agora o nosso último speaker, né, o João Paulo Aguiar, da ESOC Brasil, para falar sobre redes comunitárias, toolkits e redes comunitárias. Você está aqui, Paulo? Beleza. Obrigado. Deixa eu só sentar aqui no pezinho. Alô, está funcionando? Perfeito, gente. Eu prometo que eu não vou me alongar, é rapidinho aqui a apresentação, até porque muito do que eu ia falar hoje, muitos dos outros convidados aqui, convidadas, já falaram, então, muito obrigado por fazer meu trabalho um pouquinho mais fácil. Mas, começando, meu nome é João Aguiar, eu trabalho com comunicação na Internet Society e também muito próximo do projeto Conectando os Não Conectados, que trabalha muito com redes comunitárias especificamente. Começando um pouquinho aqui sobre o cenário mesmo de desigualdade digital, eu não vou entrar muito nos detalhes, porque a gente já falou disso o dia inteiro também, mas eu queria apontar, principalmente no cenário um pouquinho mais global, além do nível Brasil, que a gente ainda tem... A gente fala de internet, fala de conectividade, mesmo sem entrar em conectividade significativa, a gente ainda tem 2,6 bilhões de pessoas no mundo que não têm acesso à internet. Quando a gente entra na questão brasileira e na questão de conectividade significativa, eu trouxe aqui só um dos dados que a pesquisa do CETIC comentou, que apesar de a gente ter 84% da população brasileira conectada, de acordo com a pesquisa, a conexão não necessariamente é significativa, como a Flávia já comentou algumas vezes hoje nas nossas conversas, e um exemplo disso é que nas áreas rurais do Brasil a gente tem 77% dos usuários dependendo de conectividade móvel, que é o tipo de conectividade que não tem, às vezes, uma velocidade ideal, que tem limite de dados e que está sujeito a diversas das barreiras que a gente comentou aqui nas conversas de hoje.
Os problemas de conectividade, né, a gente também falou em muitas das conversas hoje quais são as potenciais soluções que passam por investimento, que passam por acesso a FUST, que passam por muitas outras coisas. Mais uma coisa que eu queria comentar aqui é uma causa e um formato que a Internet Society tem apoiado por mais de uma década já, é o modelo de redes comunitárias que a nossa colega Paula, da APC, apresentou um pouquinho no painel anterior, dois painéis atrás, né? Redes comunitárias eu também não vou falar muito em detalhe já, porque a Paula fez uma apresentação muito melhor do que eu posso fazer agora, mas são principalmente redes que são construídas pelas comunidades para servir as próprias pessoas daquela comunidade. A gente considera elas soluções complementares, porque enquanto a gente tem no Brasil os exemplos dos pequenos operadores, dos grandes operadores que oferecem serviços para as pessoas de grandes e pequenas cidades, a gente tem áreas onde essas operadoras não chegam, como a gente já estava falando agora, por questões também de falta de interesse comercial, justamente pelo que foi discutido agora, que às vezes não é rentável para essas operadoras construir uma infraestrutura numa comunidade pequena, isolada, para depois conseguir o retorno desse investimento nos custos que eles vão oferecer pelos serviços, né? Então, as redes comunitárias elas acabam complementando esse serviço e conseguindo levar a internet para esses locais onde os provedores tradicionais não chegam. E uma outra questão também que é importante é que as redes comunitárias levam empoderamento e sustentabilidade local, porque, como a Paula comentou, a ideia é que as próprias comunidades sejam responsáveis pela instalação dessas redes, o que gera também a capacitação técnica das pessoas que podem depois manejar essas redes comunitárias. E também tem toda uma questão de sustentabilidade financeira, né? A ideia é que você não construa uma rede e espere que ela vá conectar as pessoas por um mês e depois ela não vai conseguir se manter a longo prazo. Então, tem toda uma capacitação, tem todo um processo de criar um mecanismo para que essas redes sejam sustentáveis a longo prazo também. Mas, ok, então, as redes comunitárias são um desses formatos, uma dessas soluções. E a gente já viu que, para elas existirem, existem alguns desafios que a gente comentou hoje também. A Internet Society tenta resolver 2 desses desafios globalmente, ou ajudar a resolver, né, porque uma organização sozinha jamais vai conseguir resolver um problema desse tamanho, de 2 formas. A gente tem o programa Conectando os Não Conectados, que financia redes comunitárias, né, apoia financeiramente e diretamente esses projetos, e uma frente de advocacy que justamente tenta melhorar as regulamentações, as políticas públicas, para permitir que essas redes comunitárias existam e possam crescer. Mas uma coisa que a gente também sabe que é complicado é conseguir entender todo o processo de desenvolver e manter uma rede comunitária, porque não é um processo fácil que para conseguir fazer isso ser de sucesso a longo prazo. E como já tem muita gente trabalhando com redes comunitárias há muito tempo, a Internet Society não é a primeira organização fazendo isso e também espero que não seja a última, né? A gente sempre quer que mais pessoas trabalhem no campo. Já foram criados muitos recursos ao longo do tempo que ajudam comunidades e organizações que trabalham com comunidades a desenvolverem essas redes. Mas a gente viu que esses recursos estavam muito espalhados e, às vezes, não estão organizados de uma forma que seja fácil entender qual que é o passo a passo desse processo. Então, a Internet Society organizou, no começo desse ano, o kit de ferramentas para redes comunitárias, que, basicamente, a gente não criou nada revolucionário, mas tenta organizar esses recursos de uma forma que seja mais palpável para que organizações e comunidades possam desenvolver suas redes. São basicamente 10 passos que estão organizados no toolkit, e dentro deles a gente tem links para recursos, capacitações, cursos online e assim por diante, para a gente começar desde o processo de entender o que são redes comunitárias, como que elas são feitas, quais são os modelos de sucesso que podem servir de exemplo, inspiração para outras comunidades também, passando por todo o processo de engajamento local, entender os requerimentos regulatórios, entender os requerimentos tecnológicos, entender como é que funciona a sustentabilidade financeira e pensar em um modelo organizacional para que isso seja possível, chegando até o momento de construir a rede comunitária, fazer ela funcionar, manter ela funcionando e poder permitir com que ela melhore ao longo do tempo. Esses são os 10 passos que a gente tem por enquanto, mas a gente também sabe que, assim como todos os recursos que a gente tentou organizar aqui foram construídos ao longo do tempo por muitas pessoas, muitas organizações, que têm experiências muito diversas em todos os lugares do mundo,
a gente não vai conseguir, em um ano, lançar uma coisa que vai resolver também todos os desafios que diferentes organizações e comunidades podem ter. Então, o que eu vim aqui fazer é pedir para vocês uma ajuda de colaboração, para a gente conseguir construir mais sobre esse toolkit e melhorar ele aos poucos. Então, eu estou disponibilizando ele aqui, e também tem uns caderninhos que vocês talvez tenham visto em cima da mesa, que tem o QR Code para acessar o toolkit. Eu convido todo mundo para acessar ele, dar uma olhada no material que a gente tem por ali, e embaixo de todas as páginas tem um link para vocês oferecerem feedback, recomendações, comentários, o que quer que seja, para a gente melhorar esse kit ao longo do tempo. Infelizmente, ele, por enquanto, só está disponível em inglês, que é um primeiro passo, como eu falei, mas a ideia é que a gente traduza ele para vários idiomas, assim, à medida que a gente for evoluindo com os materiais. Então, mais uma vez, eu convido vocês a dar uma olhadinha no material e oferecer seu feedback. Também, se vocês quiserem falar comigo diretamente, eu deixo aqui o meu e-mail, que é aguiar@isoc.org, e a gente pode conversar mais. Então, como eu prometi, foi muito breve. E obrigado a todo mundo aqui por estar presente no evento hoje, por aguentar até o final, me esperando para falar sozinho aqui por 10 minutos. João, muito obrigado. Eu vou fazer o fechamento, né, agradecendo muito a todo mundo que organizou o evento, a equipe, também a Connect Humanity, a APC, a Internet Society Capítulo Brasil e o ITS. Se eu não me engano, tem outras coisas depois daqui. Natália, tem alguma coisa que tem que avisar? Não. Não tem outras coisas depois daqui, mas muito obrigado por fazerem o domingo participativo. Obrigado.